Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja enchendo a sua vida e a sua família. Eu sou o pastor Gersino, sou também psicólogo, atendo jovens, adultos, casais, atendo em Divinópolis, na Avenida 1º de Junho, 420, sala 1215, edifício Paulo VI. Meu telefone é 37 98802 9256, estou à disposição de vocês. Nesse dia eu gostaria de uma meditação sobre um tema bastante recorrente, que é a depressão. E para isto eu quero me basear no Salmo de número 42, versículo 1 ao versículo 5. E a palavra do Senhor diz: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua casa? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Convido para nós pensarmos um pouco sobre esse tema, que é um tema tão recorrente nos nossos dias. E é claro que será uma abordagem muito superficial, sem a profundidade dos conhecimentos e tratamentos ofertados pela psicologia, e também sem a visão da teologia que trata desse assunto. Teologia trata de tudo que diz respeito ao homem. O objetivo do vídeo é simplesmente alertá-los. O objetivo do vídeo é fazer com que o maior número de pessoas sejam despertadas para o cuidado com a sua saúde emocional, né? Porque se nós identificamos a depressão no seu estágio leve, será muito mais fácil tratá-la do que depois que chega ao seu estágio severo. A psicologia, e principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela oferece terapias breves que podem trazer uma solução muito eficaz para o problema da depressão. O mais importante, e eu quero alertá-los quanto a isso, é que você e eu não devemos nunca nos autodiagnosticarmos. É preciso ter o acompanhamento de um profissional, que no caso é o psicólogo. A depressão, como disse, é um caso recorrente. E se nós observarmos, ela está nas comunidades carentes, mas também está nos condomínios de luxo. Ela aflige o ateu, mas ela também aflige o sacerdote. Ela ataca o adulto e ataca a criança. A depressão foi considerada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o mal do século XXI. E é hoje um problema de saúde pública, junto com a síndrome do pânico. Segundo os dados da própria OMS divulgados em 2015, hoje a depressão afeta 322 milhões de pessoas. 322 milhões de pessoas. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. Já no Brasil, 5,8% da população sofre com o problema da depressão e ela afeta ao todo 11 milhões e meio de brasileiros. Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivos. Mas o que é esse mal? O que é depressão? Depressão é um transtorno mental causado por uma complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais. Então a depressão ela é multifatorial, por isso que tem que ser tratada caso a caso. Não basta eu olhar na internet e falar é isso e tratar ou me tratar baseado nisso, não, caso a caso. Cada pessoa é um ser diferente. Ela tem características peculiares. Por exemplo, uma angústia sem nenhuma motivação aparente. Rebaixamento do humor, de repente há uma tristeza, a pessoa que é sempre alegre, de repente vê-se triste. Perda de interesse pela vida, perda do prazer e da energia diante da vida. O depressivo, ele gosta muito de uma coisa: um quarto escuro, com uma porta fechada, uma janela e cortina fechadas. Esse é o estado
em que normalmente encontra-se o depressivo, quando a depressão está no seu estágio de moderado a severo, né? E não é uma frescuragem. E tanto não é uma frescuragem que ela está inserida no contexto humano desde o antigo passado, conforme li aqui no Salmo 42. E o versículo 5º, o salmista nos ensina uma coisa. Ele pergunta para a alma dele, numa outra versão, ele diz: por que está abatida a minha alma? É como se ele estivesse conversando com a alma e querendo saber qual é a razão daquela tristeza, até porque ele não via motivos para aquela tristeza. Mas nessa versão que eu li, nesse versículo ele diz: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Quando é que eu pergunto isso? Quando eu me conheço. Então vamos tratar de uma coisa: você precisa desenvolver o autoconhecimento. Você precisa saber como que você funciona, porque você sabendo como você funciona, quando vier uma tristeza, uma angústia, você pergunta para si: por que eu estou angustiado? De onde vem essa tristeza? Esta é uma forma de tratamento preventivo, é você procurando saber quais os motivos desse rebaixamento de humor ou dessa tristeza desmotivada, ou que não tem nenhuma motivação aparente, né? A depressão, ela precisa de alguns fatores, talvez precise de alguns fatores, né? Porém, é bom a gente ver o seguinte: a pessoa está num estado depressivo. Ela teve perdas nos últimos meses? Quais os fatos relevantes aconteceram nos últimos meses que pode ter alterado o humor da pessoa? Perdas, separações, desemprego, isso tudo pode gerar um estado depressivo. No caso de criança, a criança sofre bullying ou chantagem emocional na escola? Evidentemente que isso pode levar à depressão. Doenças graves, a pessoa começa a pensar que não vai sobreviver e aquilo pode causar depressão. Alterações hormonais, então nós vamos entender o seguinte: uma mudança de hormônios, alteração de hormônios pode causar esse estado depressivo. E o uso de medicamentos. Então, se você está fazendo algum tratamento e, coincidentemente, após o início desse tratamento, começou a surgir tristezas infundadas, angústia que você não sabe a razão, chegue para o seu médico e pergunte: doutor, algum desses medicamentos causa depressão? O médico vai te orientar. Aí você pode perguntar: Gersino, mas quando é que eu devo procurar um profissional da área, um psicólogo? Quando houver a prevalência desse estado de humor deprimido por 2 semanas ininterruptas. Já passam 2 semanas e você continua angustiado, chorando sem motivo aparente. Você se sente com um pessimismo absurdo nessas últimas 2 semanas e você não consegue sair disso. Se você não consegue sair por 2 semanas ininterruptas, você sente essa angústia, essa tristeza, procure um profissional. Não tente resolver sozinho, sozinha, porque você vai precisar de um profissional para isso. Temos que lembrar que a Bíblia nos alerta desde o passado: a depressão pode ser destrutiva. O escritor do livro dos Provérbios, no capítulo 18, versículo 14, ele diz: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Então é bom que a gente saiba: há remédio, há tratamento, há recursos. Deus entende a tristeza. Jesus se sentiu triste muitas vezes. Muitos salmos expressam tristeza e angústias profundas. Mas a depressão e a tristeza precisa ter um fim. E isso dependerá da pessoa, de cada um. O problema é quando ela está fora de controle, você não consegue sair dela. Mas saiba, Deus quer restaurar a sua alegria e a sua esperança. Jesus foi narrado por Mateus, no capítulo 11, versículo 28, e ele disse o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. 1 de Pedro. Pedro escreve no capítulo 5, versículo 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Cuide-se, Deus estará contigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, e fique na bênção do Senhor.